eis que te será lançado a sua cabeça pelo muro. Senta dando glória a Deus misturado com aleluia. Queridos, preste bastante atenção aqui no que Deus quer falar conosco. Entenda, Davi está vivendo um dos momentos mais delicados da sua vida. Por quê, missionário? Porque enfrentou a traição do seu filho. Joabe então se vê obrigado a matar o filho de Davi, para defender a Davi. Davi então passa por seu luto, e por um tempo desse luto ele deixa a desejar no seu reinado, e quando ele deixa a desejar no seu reinado, se levanta um homem que aproveita da sua fraqueza, por nome Seba. O texto vai dizer assim, pastor Paulo, que Seba, ele se aproveita, dá o grito no meio do povo e vai dizer assim: Davi não tem capacidade para reinar sobre nós. Vamos retirar Davi. Em momentos de crise, nós temos que tomar cuidado a quem nós vamos ouvir. Porque tem sempre, pastor Paulo, uma voz rebelde que quer nos tirar do nosso propósito. Então Seba é aquela voz que se aproveita dos momentos de crise para nos tirar do propósito de Deus. Seba então começa a reunir um pequeno exército de rebeldes que se levanta contra o reinado de Davi. Davi, para se tornar um rei politicamente correto e um rei para agradar o seu povo, o texto vai dizer assim que o povo estava um pouco assustado com Joabe. E por estar assustado com Joabe, Davi então tira Joabe do poder e coloca Amasa. Porque Amasa é calmo, Amasa é brando, Amasa é pacífico. Só que nós precisamos entender uma verdade que eu quero liberar para você nessa noite. É muito melhor um líder bruto com autoridade do que alguém pacífico que não tem poder de decisão a nada. E é o que vai acontecer. Seba começa a ganhar espaço depois que Joabe sai e Amasa assume o comando do exército. Porque Amasa não tem mais autoridade para falar com o exército. Amasa não tem mais voz ativa para falar com o exército. Só que Joabe é o tipo do líder que ele pode não ter, aleluia, a posição dada, mas ele não abandona o uniforme de comandante. Não, vou falar de novo. Ele pode não ter a posição dada, mas ele não deixa de ser comandante, porque tem diferença do nominado para o escolhido. Vou falar de novo. Tem diferença do nominado para o escolhido. Tem muita gente que é nominado, pastor Humberto, mas o fato de ser nominado não significa que foi o escolhido. Me ajude a pregar nessa noite. Olha para o crente que está do teu lado e diga para ele: não confunda as coisas. Diga para o teu irmão: não pense que porque foi nominada é escolhido. Tem muita gente nominada por uma decisão que foi politicamente correta e que lá na frente a gente vai ver que foi nominado, mas não tem autoridade nenhuma. Aí Deus está dizendo para alguém aqui: tem muita gente que foi tirado
E Joabe é assim. Foi tirado do comando, mas nunca perdeu o comando. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Foi tirado do comando, mas nunca perdeu o comando. Porque aquilo que Deus dá não é posição que define. Não, você não entendeu. Aquilo que Deus colocou sobre você nunca foi a posição que definiu. Deus está dizendo: não precisa do cargo para fazer, não precisa do cargo para exercer. Aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, com cargo ou sem cargo, abriu a boca para fazer, acontece. Com cargo ou sem cargo, quando põe a mão, flui. Levanta a sua mão, deixa eu ser boca de Deus aqui. Ei, Deus está dizendo: não dependa de posição nem cargo para fazer alguma coisa, porque Deus já derramou a unção sobre a tua vida. Então Amasa está lá, é o comandante, mas não decide nada. Então quando Davi fica sabendo do que está acontecendo, ele vai dizer assim: corre lá, manda Amasa subir com o exército, porque nós precisamos parar Seba. 3 dias se passa, nada de exército. E enquanto isso, Seba vai ganhando espaço. Preste atenção aqui. Quando Davi entende com quem verdadeiramente está o comando, ele manda avisar Joabe. Fala para Joabe o que Seba está fazendo. E a gente tem que entender uma coisa, que quem nasceu para frente não precisa de ser alisado para fazer o que precisa ser feito. Eu vou falar de novo. Quem é chamado para o comando não precisa de ser adulado para comandar. Ele poderia muito bem dizer assim: mas se Davi não vier falar comigo pessoalmente, eu não assumo. Se Davi não vier falar comigo, eu não vou fazer. Se Davi não vier me pedir perdão, eu não vou assumir. Se Davi não vier, aleluia, falar comigo para fazer, eu não vou fazer. Só que o texto vai dizer assim, que quando Joabe fica sabendo, ele se levanta, veste a roupa de comandante, e vai para a peleja. Porque quem nasceu para exercer comando não quer nem saber quem arrumou o problema. Quem nasceu para exercer comando entende que ele é solucionador de problema. Levanta essa mão, deixa eu liberar uma palavra profética para você. Você não está aqui para questionar quem procurou o problema, quem começou. Porque fulano fez isso, fulano falou aquilo, foi fulano que começou. Não partiu de mim, mas Deus está dizendo: não partiu de você, mas eu coloquei o comando da solução na tua vida. Levanta, veste a roupa e vai resolver esse problema. Levanta e vai solucionar esse problema. Deus está aqui. Levanta, porque Deus chamou você para essa obra. Será que você pode adorar a Deus por 1 minuto comigo? Vai, eu quero ouvir você adorando, vai. Deus está nessa casa. Será que você pode adorar? Adora. Adora. Não foi eu que comecei, mas é você que vai terminar. Não foi eu que causei, mas é você que vai resolver.
Eu não tenho nada a ver com isso, mas Deus chamou você para a obra não ter prejuízo, minha querida. Levanta essa mão, porque há uma unção sendo liberada para essa casa, e Deus está levantando gente para comando aqui. Aleluia. Então ele se levanta e vai atrás do Seba. O Seba, mais que depressa, teme, porque até enquanto é a Amasa não põe medo em Seba, Bruna. Porque Amasa e nada é a mesma coisa. Mas quando se tem postura, meu Deus do céu, Deus está nessa casa. Quando se tem postura, quando Amasa se levanta, Seba não está nem aí. Mas quando ele fica sabendo que foi Joabe que levantou, ele já trata de pôr a roupinha na capanga, como diz a minha mãe, e sair correndo. Não, você não entendeu. Deixa eu liberar uma palavra profética para você entender o que Deus está falando. O diabo morre de medo de você se levantar e se posicionar. Até enquanto é Amasa, ele não está nem aí com a paçoca. Mas quando é Joabe que se levanta, ele trata de pegar a malinha dele e minar em outro lugar. Deixa eu ser boca de Deus aqui nessa noite. Eu não sei o que Seba pretendia fazer, mas desde o dia que você se levantou, ele pegou a mala e resolveu mudar do Veracruz. Meu Deus do céu, porque ele entendeu que aonde tem voz de comando, não tem espaço para contenda, não tem espaço para mentira, não tem espaço para fofoca, não tem espaço para o disse-me-disse, não tem espaço para malícia, não tem espaço para inveja, não tem espaço para as obras do diabo. Por quê? Porque Joabe está de pé. Joabe está de pé. Olha para o teu irmão e me ajude a pregar nessa noite. Diga assim: o diabo tem tanto medo de você. Não, fala com autoridade. Dá uma sacudida nesse crente. Diga assim: acorda, irmão. O diabo tem medo de você. Você parado, ele até trabalha, mas quando você se levanta, ele tem que sair correndo. Aí entenda uma coisa, que nós precisamos ter é discernimento em Deus. Porque Joabe vai se levantar. Só que nós não podemos fazer aquilo que é certo do jeito errado. O texto vai dizer assim, pastor Humberto, que Joabe se levanta e ele vai tomar o comando à força. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida do crente, é que aquilo que Deus te dá, você não precisa tomar força. Não precisa tomar a força. Tudo que foi tomado à força deu errado. Olha para Jacó. Foi tomar a bênção na força. Arrumou uma confusão com o irmão desnecessária. Uma bênção que no outro dia
Se ele tivesse esperado mais um dia, o texto vai dizer que no outro dia o pai levantou pastor Humberto, olhou para ele, mandou chamar ele e disse: vem que eu vou liberar a bênção para você. Era só esperar mais um dia. Não brigue, não force portas que foi Deus que já falou que vai te dar. Joabe chama por engano, chama Amasa, engana Amasa, corta a cabeça dele, assume o poder. Nisso, Seba invade a cidade de Bet-Maaca. E quando ele invade a cidade, se esconde. E Joabe, depois de tomar o poder, vai dizer: agora nós vamos pôr a cidade abaixo. Porque eu quero a todo custo a cabeça de Seba. Só que diante da guerra, sempre tem que ter alguém sensato. Vou falar de novo. Diante da guerra, pastor Humberto, sempre tem que se levantar alguém que é sensato. Diante da guerra, nós precisamos descobrir verdadeiramente quem é o nosso inimigo. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Quem não consegue perceber quem é o seu inimigo, atinge pessoas erradas. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Se você não tem discernimento na guerra, quem é seu verdadeiro inimigo, você acaba atingindo pessoas erradas. Você precisa entender que a sua luta, ela não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Alguém precisa entender que uma cidade não pode ser atingida por causa de um erro de alguém. Deus está falando aqui. O que eu estou liberando aqui nessa noite, no Profetizando 2025, é que descerá sobre o Veracruz 2 a unção de discernimento de espírito. Ninguém vai brigar com quem não é para brigar. Todo mundo aqui vai perceber quem é o inimigo certo. Porque quando a gente não entende, não discerne quem é o inimigo, a gente acaba atingindo a pessoa errada. Me ajude a pregar nessa noite e segura na mão do crente que está do teu lado e diga assim: sua briga e sua guerra não é contra mim. Mas tem uma coisa: Seba não vai ficar escondido aqui no Veracruz 2. Não, dá uma sacudida nesse crente com autoridade e diga assim: Seba não vai achar abrigo aqui no nosso meio. Aleluia! Eu estou cheia de Deus para liberar essa palavra. Seba, com espírito de rebelião, não vai achar lugar aqui nessa casa. Eu estou cheia de Deus para liberar essa palavra aqui. 2025 será o ano da dupla honra neste lugar. E aonde houver qualquer coisa infiltrada, o Espírito de Deus me dá autorização para liberar nesse altar. Vai ter que sair, vai ter que sair, vai ter que sair, vai ter que sair. Erebaia, shuri calabaraga, serekelebaia. Entrou no meio, infiltrou no meio, Gabi. E quando infiltrou, alguém poderia dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Quando entrou no meio, alguém poderia dizer: deixa para lá, deixa ele escondido aí, deixa Joabe entrar e arrancar
Vamos ver no que vai dar. Só que eu vim como profeta de Deus para dizer que a omissão, ela não terá espaço aqui nesse lugar. Nós não vamos fingir que não estamos vendo Seba atuar aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus ao liberar essa palavra. Você não vai mais fingir que não está vendo. E para cada ameaça de Joabe, Deus vai levantar alguém sem nome para gritar. Não, você não entendeu. A cada ameaça contra a cidade, Deus vai levantar alguém para denunciar. Não, você não pegou. Levanta essa mão, deixa eu liberar uma palavra profética aqui. A cada ameaça contra a casa, Deus vai levantar alguém. Pode não ter nome, pode não ter cargo, pode não estar com o microfone na mão, pode não ter habilidade com a espada, mas Deus vai levantar você. Levanta essa mão, vai, deixa eu liberar. Deus vai levantar você. Deus vai levantar gente do anonimato aqui nesse lugar, pastor Humberto. Deus vai levantar improváveis aqui nesse lugar. Deus está chamando gente, gente que está sentado, mas está enxergando Seba. Gente que está sentado, mas está vendo a atuação de Seba. E Deus está dizendo: grita, levanta, faz alguma coisa, minha filha. Oh, Rebesho e Faia Suriandarabaia. Não se prenda mais a convenções para ser usado pelo Espírito Santo. Não, você não entendeu o que Deus está querendo aqui nesse lugar. Eu estou dizendo que Deus vai começar a tomar gente sentada aí nessa cadeira. Orehashou e Faia. Eu estou dizendo que Deus vai começar a usar a tua boca daí sentado de onde você está. Não se prenda a microfone para emprestar a tua boca para Jesus falar, minha querida. O Espírito de Deus está dizendo: eu vou levantar profetas, eu vou levantar gente improvável aqui nesse lugar, gente que talvez ninguém nunca viu, gente que nunca ouviu falar o nome, mas vai parar Joabe, vai gritar: não precisa invadir, eu mesmo vou cortar a cabeça de Seba e vou jogar do outro lado do muro. Deus está enchendo alguém de autoridade aqui, Arabaia, e não precisa de anel de teologia para isso, não precisa de diploma na parede para isso. Deus está enchendo gente de autoridade aqui. Coloca sobre os seus pés. O texto vai dizer assim: que aquela mulher se levantou. O nome dela não é citado, mas o que ela fez é contado. Um homem que manuseava espada não teve coragem de enfrentar Joabe, pastor Paulo. Mas aquela mulher chamou e disse assim: Joabe, vem falar comigo. Porque o nome pode não ser citado, mas para ter, aleluia, para ser usado por Deus, não precisa ter o nome citado. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo ao meu ouvido aqui, pastor Paulo?
que Deus vai levantar gente que ninguém conhece para voltar Joabe à lucidez. Erei Jomaia Sere Kelebaia Show e Faia. Levanta a tua mão, vai, levanta a tua mão, porque essa palavra é para você. Eu estou cheia de Deus para liberar essa palavra aqui. Ei, Jofaia Sei, Oconemia Shúria, não te preocupas. O Espírito de Deus mandou dizer ao Senhor: tem um exército de gente que o Senhor está levantando no meio daqueles que ficaram. Gente que o nome deles não foi citado para o Senhor. Que não deram referências deles para o Senhor. Mas enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está dizendo para mim: mas eles estão cheios de autoridade para parar a fúria de Joabe. Elemaia Shui Kelebaraga Séria Andaia Chore Kelemandaraia Edebra Suribiandarabia. Eu estou pregando aqui, pastor Paulo, e o Espírito de Deus está me lembrando a uma promessa que ele tem com esse altar. Ele está dizendo para mim assim: filha, lembra quando eu falei que eu levantaria adoradores nesse altar, que eu levantaria profetas nesse altar, que eu levantaria vozes nesse altar. O Espírito de Deus está dizendo para mim: eu ainda sou o mesmo, e eu vou restaurar essa casa, eu vou restaurar esse altar. Levanta a tua mão, vai, levanta a tua mão. Arabaia chore kelemandaraia. Você que é batizado com o Espírito de Deus, seja renovado agora. Há uma unção sendo liberada aqui. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a glória de Deus. Levanta a tua mão bem alta ao céu assim. Por que você está dizendo isso, missionária? Porque você está com a espada na mão. Para quê? Para cortar a cabeça de Seba e jogar do outro lado do muro. Menei, Jofaia, Serekelebaia. Está esperando o quê? Corta a cabeça dele e joga do outro lado do muro. Que parar o quê? Eu estou cheia de Deus para liberar. Ninguém vai parar o louvor dessa casa. Ninguém vai parar essa casa. Ninguém vai parar essa igreja. Ninguém vai parar a festa desta igreja. Meu Deus do céu. E se Seba tentou disseminar que fecharia a porta, ele vai ter a cabeça dele jogada do outro lado do muro. Porque ninguém vai parar o que Deus vai fazer aqui. Arabaia chora que ele mandaraia. Corta a cabeça dele. Corta